Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Só fazer aqui, recordar ao Sr. Secretário de Estado aqui alguns números que, no entender, portanto, do CDS, portanto, são importantes. 1938 foi quando entrou em plena atividade, de facto, o arsenal do Alfeito. Nas décadas seguintes, nas décadas de 40, 50 e 60, foram caracterizadas, de certa forma, pela grande construção de navios militares, entre outros, para entidades estatais não só, mas também contribuiu muito para o desenvolvimento da Marinha Mercante com a construção, de facto, de grandes navios. Nos anos 70 foi aumentada a sua capacidade operacional, nomeadamente com a construção de a doca seca e da doca flutuante, esta última destinada principalmente para a recuperação ou para tocar ou reparar, portanto, os submarinos. De 90 até à atualidade, várias reestruturações foram feitas, tê-lo combinado com a extinção do arsenal do Alfeito com vista à sua empresarialização em 2009 e constituída sob a sociedade anónima com capitais exclusivamente públicos, tendo iniciado a sua atividade a 1 de setembro de 2009. Antes de 2009, o seu Estado de Estado, o número de trabalhadores era superior a 1.200, entre quadros técnicos e operários, e segundo os dados, portanto, que temos hoje, são cerca, portanto, de 420. Portanto, o capital humano que se perdeu ao longo destes anos todos, ou nos últimos anos, não tem preço, o Estado de Estado. Estamos a falar de pessoal, portanto, muito técnico, portanto, muito específico, valiosíssimos em termos de capacidade de recursos humanos, engenheiros, de técnicos superiores, que é um capital humano que se perdeu nos últimos anos, que é muito significativo. Em junho do ano passado foi anunciado pelo novo Conselho de Administração, foi anunciado o novo Conselho de Administração e pela primeira vez não integrou, pela primeira vez na história, nenhum oficial da Marinha. Portanto, de facto, é inédito. Esta administração que veio a substituir a anterior, presidida pelo Contra-Almirante José Garcia Belo, conseguiu aumentar em 48% o volume de negócios e reduzir no ano o prejuízo do estaleiro de 4,5 para 1,9 milhões de euros em janeiro do presente ano. Perdeu o seu presidente porque se demitiu. Tendo em conta a importância estratégica do arsenal do Alfeito, nomeadamente para a Marinha Portuguesa, em setembro passado o CDS questionou o Governo sobre a estratégia que estava a ser seguida e os planos, bem qual o ponto da situação atual. A resposta, portanto, que obtivemos, que o CDS obteve, foi: o arsenal do Alfeito tem em vigor contratos de manutenção ou reparação apenas com a Marinha Portuguesa, diretamente ou por subcontratação de outras entidades, a que a Marinha contratou serviços de manutenção e reparação, concretamente o DMI holandês Fragatas de classe Bartolomeu Dias e a TKMS alemã, portanto, submarinos, sendo que, no mês passado, a comunicação social avançava que uma das 5 fragatas, situação que já foi também aqui referenciada portuguesas, apenas uma estava a funcionar plenamente, e fazia também o comparativo das horas de navegação, de navegação e notava que a Marinha estava com uma quebra de atividade na ordem dos 30%, comparada com o tempo prévio à pandemia, prévio à crise de 2011. Devo deixar ainda nota que a fragata Vasta Gama está parada há 4 anos e está a ser usada para fornecer outros equipamentos, o que tornar muito em breve, se já não está de facto mesmo irrecuperável, se é de facto já não se encontra mesmo irrecuperável. Deixar nota também que em maio, 14 de maio, foi assinado na Ilha Terceira, por 16 países, 2 do lado do oceano, declaração conjunta do Atlantic Center, que tornou do objetivo de tornar uma zona mais segura e próspera. O PRR prevê a criação de um centro de operações de defesa do Atlântico e a construção de um navio que funcionará como plataforma multiusos de presença no Atlântico no valor estimado de 94,5 milhões de euros. Ainda que operado pela Marinha, este navio, ou um navio deste tipo, não substitui a presença naval militar, que faz sentido para um país como Portugal, porque não basta apenas falar de mar e a importância estratégica do mar, depois quando na prática, quando as medidas concretas e que são essenciais para a defesa da nossa costa e a defesa do mar não são aplicadas, de facto, na prática. Tanto mais quando se compromete com outros países a trabalhar mais e melhor o Atlântico. 97% do nosso território, como todos sabemos, portanto, é mar, o que nos traz mais responsabilidades e oportunidades, e que só é possível aproveitar se tivermos, de facto, uma marinha forte, valorizada, com os recursos e com a capacidade de ação. Agora, se os recursos são sempre escassos, temos que sabê-lo aproveitá-los melhores, não perdendo, em termos de... Temos que investir neles, ou apenas, de facto, no fim, o saldo ser bastante negativo. Em dezembro passado, o ex-presidente apontou como essenciais o alargamento da DOCA e da Ponte de Cais, que aguardavam luz verde das finanças, sendo que só estes investimentos será possível avançar com o trabalho no da Marinha. De uma das perguntas que eu lhe faria, se, pelo que nos apercebemos aqui, portanto, não está previsto ainda o lançamento do concurso, mas se existe já algum
ou se o seu Secretário de Estado tanto tem conhecimento, ou se já viu, do caderno de encargos para a recuperação, portanto, o alargamento da Oca Seca. Deixar também a nota que o CDS também há muito tempo que tem vindo a alertar para as graves consequências das chamadas cativações de bolso, situação esta, portanto, já levantámos diversas vezes em sede de comissão. A situação, portanto, da fragata, que diga-se, também já denunciámos há vários anos, que também vem revelar de que nada serve estar inscrito na lei quando não há cativações nas Forças Armadas, pois o Governo acaba por ceder essas mesmas cativações encaptadas e não as planeia em condições. E deixar ainda mais uma pergunta. Também, que programas e que medidas estejam diretamente ou não relacionadas com o Arsenal do Afeito, que aguardam libertação neste momento de verbas por parte do Ministério das Finanças. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Miguel Cruz tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E conseguiu dizer a palavra que eu não consegui, não vou tentar novamente. Não, correu bem, correu bem. Tenho que cumprimentar por isso. Vamos lá ver. Queria começar por fazer aqui alguns comentários e depois responder às duas perguntas. Bom, em primeiro lugar, enfim, nada a dizer. Fez, no fundo, aqui um historial daquilo que foi o papel ao longo do tempo do Arsenal do Alfeite, sendo que em 2009 há claramente esta intenção de fazer, ou de não ter, portanto, o Arsenal do Alfeite, a empresa, dependente exclusivamente da Marinha Portuguesa, exercício que vamos ser francos, ao longo destes últimos 12 anos foram prestados serviços fora da Marinha Portuguesa, mas a grande maioria dos serviços continuaram a ser dentro, digamos, do chamado contrato de concessão e, portanto, desse ponto de vista, diria que a estratégia que procurou ser implementada foi pouco conseguida, embora tenha conseguido ter aqui alguns resultados. Depois, é bom também nós reconhecermos, e acho que esse é um aspecto importante e que marca muito aquilo que temos vindo ou que eu tenho vindo aqui a dizer e que temos vindo a trabalhar, que é a manutenção de navios e particularmente navios com determinadas características, e especialmente para uma empresa que quer ganhar mercado e, portanto, conseguir entrar aqui em mercado de navios com determinadas características, nomeadamente os submarinos. Obviamente que a manutenção e as competências em sede de manutenção são muito diferentes do que eram há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. E este é um tema importante. É um tema importante porque, de facto, ou isto valoriza aquilo que eu tenho vindo a dizer, que é a formação, a capacitação, mas, digamos, a participação num determinado conjunto de projetos que trazem uma novidade ou que trazem a capacidade de participar em exercícios em que, digamos, a atualização tecnológica ou as necessidades mais recentes são aí muito trabalhadas. Eu acho que este é um tema absolutamente essencial. Dizer, Sr. Deputado, que, se não me falha a memória, em 2009, porque utilizou o número dos 1.200, aliás, um anterior deputado, não sei se do Bloco de Esquerda, se PCP, tinha mencionado esse aspecto, mas em 2009, quando a empresa é criada, se não me falha a memória, a empresa é criada com 681 trabalhadores, era esse o valor em 2009. E é verdade, hoje temos 445, como eu disse, entre 2015 e 2016 houve um ligeiro aumento. A estrutura etária a idade média é de facto muito elevada e isso teve consequências, obviamente, também nas próprias saídas. Depois, em relação às perguntas que me coloca, em relação ao investimento, se já há caderno de encargos, não há caderno de encargos que nos tenha sido apresentado. Há características básicas do investimento que têm vindo a ser discutidas e que, como eu referi, têm que ser ponderadas face, digamos, àquilo que era, numa determinada altura, a apresentação do plano estratégico das necessidades de investimento, face a uma determinada dimensão da procura que estava estimada para
na prática, deixa-me utilizar esta expressão, provavelmente incorreta, mas enfim, no período pré-pandemia essa estimação tinha sido feita e aquilo que tem que ser a adaptação deste investimento, tem que ser de adaptação deste investimento agora. Depois dizer-lhe que não há, em matéria de investimento, portanto não há programas ou medidas que estejam neste momento suspensas de autorização por parte do Ministério das Finanças. Aliás, a esse propósito, eu já disse há pouco que, por exemplo, o plano de atividades e orçamento do Arsenal do Alfeite não foi ainda apresentado, o que, insisto, nos cria aqui algum problema em matéria de, obviamente, de acompanhamento, embora, obviamente, nós temos estado a trabalhar com o Ministério da Defesa numa situação que não será propriamente típica. E, finalmente, concluir dizendo, Sr. Deputado, que não discordo nada do que referiu, sempre que entrou no domínio da abordagem à Marinha, sendo que eu aí não lhe consigo responder. Enfim, a minha intervenção nesta matéria, obviamente, tem a ver com a empresa, tem a ver com o Arsenal do Alfeite, e aquilo que eu acho que é importante termos em atenção é, uma coisa é uma coisa é olhar para a Marinha, outra coisa é olhar para o Arsenal do Alfeite e perceber se sim ou não aquilo que é a procura que lhe é dirigida pela Marinha é financiada da forma mais adequada. Essa, insisto, foi a grande preocupação em sede do próprio contrato de concessão, Estado Arsenal do Alfeite, que tem, de facto, que regular um mecanismo eficiente de prestação de serviço por parte do Arsenal do Alfeite à Marinha. Muito obrigado.